Capítulo 1. Parte 4. A condição da mulher, e a primeira opressão de classe. O gênero das lutas de classes emancipadoras conta com uma terceira espécie, além das duas já observadas. Sim, existe outro grupo social, bastante numeroso, aliás, tão numeroso que constitui, ou supera, metade da população total, um grupo social que sofre a autocracia, e que aguarda a libertação, Ben Frayum. Trata-se das mulheres, sobre as quais pesa a opressão, exercida pelo homem entre as quatro paredes. Estou citando um texto, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que Engels publicou em 1884. É verdade, Marx havia morrido fazia um ano, mas já, entre 1845 e 1846, a ideologia alemã, texto ao qual Engels explicitamente faz referência, observa que, na família patriarcal, a mulher e os filhos, são os escravos do homem. Por sua vez, o manifesto, que não se cansa de acusar a burguesia, por reduzir o proletariado, à máquina, e a instrumento de trabalho, chama atenção para o fato de que, para o burguês, a mulher, nada mais é, do que um instrumento de produção. Ora, se trata, precisamente, de arrancar a mulher de seu papel de simples instrumento de produção. A categoria usada para definir a condição do operário na fábrica capitalista, vale também para definir a condição da mulher, no âmbito da família patriarcal. Em geral, o sistema capitalista se apresenta como um conjunto de relações, mais ou menos servis, impostas por um povo sobre outro, no âmbito internacional, por uma classe sobre outra, no âmbito de um país singular, e pelo homem sobre a mulher, no âmbito de uma mesma classe. Compreende-se então, a tese que Engels formula, ligando-se a François-Marie Charles Fourier, apreciada também por Marx, tese pela qual a emancipação feminina constitui a medida da emancipação universal. No bem e no mal, a relação homem-mulher é uma espécie de microcosmo, que reflete a ordem social global. Na Rússia, amplamente pré-moderna, submetida a uma impiedosa opressão por parte de seus senhores, os camponeses, observa Marx, aplicam, por sua vez, horríveis espancamentos, até a morte de suas mulheres. Ou tomemos como exemplo, a fábrica capitalista. Se é verdade que o poder despótico do patrão pesa sobre todos os trabalhadores, é sobre as mulheres, ressalta Engels, que se percebe de forma, particularmente humilhante. A sua fábrica é, ao mesmo tempo, o seu harém. Não é difícil encontrar na cultura da época vozes que denunciam o caráter de opressão sobre a condição feminina. Em 1790, Condorcet definiu a exclusão da mulher dos direitos políticos, como ato de tirania. No ano seguinte, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, de autoria de Olímpia de Gouges, chama atenção no artigo 4, para a tirania perpétua, imposta pelo homem, sobre a mulher. Na Inglaterra, mais de meio século depois, John Stuart Mill fala de escravidão da mulher, de tirania doméstica, e de real servidão, actual bondage, sancionada por lei. Quais são as causas de tal opressão, e da difusa sensibilidade a respeito dela? Condorcet condena o poder do hábito, que embota o sentimento de justiça, até mesmo entre os homens iluminados. Argumenta, analogamente Mill, que remete ao conjunto de hábitos, preconceitos, superstições, que é preciso superar, ou neutralizar mediante uma salutar psicologia. Mesmo fazendo referência às relações sociais, trata-se somente das relações sociais entre os dois sexos, elas sancionam a escravidão,
ou a subalternidade da mulher, por causa da inferioridade da sua força muscular, e do perdurar nesse contexto, da lei do mais forte. O nexo entre a condição da mulher e as outras formas de opressão não é investigado. Aliás, aos olhos de Mill, a relação homem-mulher se configura como uma espécie de ilha, na qual sobrevive a lógica da opressão, que em outros contextos já foi amplamente desperdida. Nós vivemos, ou, pelo menos uma ou duas, das nações mais avançadas do mundo, vivem num estado em que a lei do mais forte parece totalmente abolida, nem parece mais ter utilidade, como norma dos negócios dos homens. Do ponto de vista de Marx e Engels, ao contrário, a relação entre metrópole capitalista, as nações mais avançadas do mundo, e colônias, é mais do que nunca, uma relação de domínio e de opressão, e, na mesma metrópole capitalista, a coação econômica, não mais jurídica, continua a governar as relações entre capital e trabalho. Foi Mary Wollstonecraft, no caso, que ligou a denúncia da dependência servil, imposta à mulher, com a denúncia da ordem social existente. O domínio machista parece indivisível do antigo regime. Se os campeões da luta pela abolição da escravidão acusam a aristocracia da epiderme, isto é, a nobreza da pele, a militante feminista visa aquilo que seus olhos se configura como o poder aristocrático dos homens. A denúncia deste último anda junto com a condenação das riquezas herdeiras e das honras herdeiras, com a condenação das absurdas distinções de classe. De qualquer maneira, as mulheres não se liberarão realmente, até que as classes não se misturem, e que não se estabeleça mais igualdade na sociedade. Outras vezes, a feminista e jacobina inglesa parece pôr em discussão a própria sociedade capitalista. Sim, as mulheres deveriam ter representantes, não ser governadas arbitrariamente, sem ter voz nas deliberações do governo. Entretanto, é necessário não esquecer que, na Inglaterra, os operários também são excluídos dos direitos políticos. Todo o sistema de representação, neste país, é somente uma confortável ocasião de despotismo. As mulheres não deveriam queixar-se por serem representadas, na mesma medida em que é representada a numerosa classe de operários, trabalhadores empedernidos, que pagam para sustentar a família real, ao passo que mal conseguem satisfazer com pão a boca dos filhos. Não faltam pontos de contato entre condição operária e condição feminina, assim como, para os membros da classe operária, os poucos empregos abertos às mulheres, longe de ser liberais, são servis. Finalmente, no âmbito dessa crítica total das relações de domínio, que caracterizam a ordem social existente, as próprias mulheres, em particular as que gozam de uma condição mais abastada, devem saber pôr-se em discussão. Elas dão prova de loucura, pela forma com que tratam os servidores, na presença das crianças, permitindo aos filhos acreditar que aqueles devem servi-los e aguentar seus humores. A jacobina inglesa, que constitui uma genial exceção, parece, de alguma maneira antecipar Marx e Engels, os quais instituem um nexo entre divisão do trabalho no âmbito da família e divisão do trabalho no âmbito da sociedade. O segundo, em particular, formula a tese pela qual a moderna família nuclear é fundada na escravidão doméstica, aberta ou dissimulada da mulher. De qualquer maneira, o homem é o burguês, ao passo que a mulher representa o proletariado. Entre os contemporâneos de Marx e Engels, Nietzsche, mais do que John Stuart Mill, desenvolve uma análise que poderia se aproximar à deles, embora, com um juízo de valor oposto. O crítico implacável da revolução, enquanto tal,
inclusive da Revolução Feminista, compara a condição da mulher à dos miseráveis das classes inferiores, dos escravos do trabalho, Arbeitssklaven, ou dos presos e indiretamente, aproxima movimento feminista, movimento operário e movimento abolicionista. Os três estão, desalentadamente, em busca das diferentes formas de escravidão e servidão, para denunciá-las indignados, como se sua constatação não fosse a confirmação de que a escravidão é o fundamento de toda civilização superior. Obviamente, a razão do nexo entre subjugação da mulher e opressão social, como um todo, é desenvolvida de maneira mais ampla e orgânica por Engels, sempre retomando a ideologia alemã, que escreveu junto com Marx, e que ficou inédita por muito tempo. A primeira opressão de classe coincide com a opressão do sexo feminino, pelo masculino. É um assunto que carrega uma longa história, e que ainda não chegou à conclusão. A derrubada do matriarcado marcou a derrota histórica do sexo feminino, em todo o mundo. O homem assumiu também o comando da casa, a mulher foi degradada, e reduzida à servidão, e tornou-se escrava da lascívia, e mero instrumento para a produção dos filhos. Werkzeug der Kinderzeugung. Esse estado de degradação da mulher foi aos poucos embelezado e dissimulado, assumiu por vezes formas mais brandas, mas não foi absolutamente eliminado. Fim da parte 4.